Que a amamentação é a melhor alimentação que um bebê pode receber, a gente já sabe. Mas a partir de uma determinada idade, os médicos recomendam que os bebês comecem a receber outros alimentos. É nessa hora que muitas mães ficam cheias de dúvidas. Qual que é o melhor momento, o momento certo para começar a introdução alimentar com os bebês? O que você pode oferecer de fato para o seu filho? O que é preciso esperar para que ele possa comer? Quem ajuda a gente nessa missão é a Carol, nutricionista de famílias. Boa tarde, tudo bem, Carol? Tudo bem, Bruna, tudo certo. Quando a gente fala de introdução alimentar, começam as dúvidas. Começam porque, na verdade, estava tudo, correndo, tudo tranquilamente, Tranquilo. E aí agora, o que eu começo? Com qual alimento eu começo? E é incrível como cada pessoa tem a sua teoria, A vizinha, a avó. E vem Nessa hora todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião e a mãe, com a insegurança, às vezes acaba cedendo por opiniões que nem ela acha certas, É verdade. Então, o mais importante, assim, é ter a certeza de que 6 meses é o momento para começar essa introdução alimentar. Nem com 5 meses, nem com 4 e nem deixar passar do 6º mês. Porque é esse momento que o bebê está com o intestino pronto para receber os alimentos que estão em porções, a gente fala moléculas maiores, as proteínas, os carboidratos. E também é quando o leite não mais supre as necessidades daquele bebê de maneira exclusiva. Então, 6 meses, completou 6 meses, mesmo se está em aleitamento materno ou fórmula infantil, a gente começa a introdução alimentar. Temos uma pergunta do público já para fazer aqui para a Carol. Gostaria de saber se é mais difícil fazer a introdução alimentar para bebês que ainda mamam. Devo me preocupar com isso? A pergunta da Paula. Não tem problema nenhum, Paula. Na verdade, bebês que mamam até facilita mais porque ele está recebendo sabores diferentes pelo leite materno. Conforme a tua alimentação, ele já está sendo estimulado as papilas gustativas. Então, se tua alimentação tem mais verduras, mais frutas, ele está recebendo esses sabores diferentes. Já o bebê que vem em fórmula infantil, acaba que essa fórmula sempre tem um sabor igual. E aí o bebezinho, paralelamente ao leite materno, nada deve interferir no leite materno, na verdade. Continua a amamentação livre demanda nos intervalos. O que o bebê vai ter é a apresentação de algumas refeições em horários específicos. Mas a amamentação você continua da mesma forma. Tem mais pergunta? Vamos ver quem está aqui com a gente participando. Não tem mais pergunta? Então, vamos dar uma olhada aqui, porque a gente estava mostrando, inclusive, umas imagens aí de alguns alimentos que a Carol vai explicar para a gente, a importância deles. Por exemplo, vamos começar com frutas, verduras, legumes, Carol. Isso, até há um tempo atrás começava-se só sempre com frutas. Hoje a gente já procura orientar os pais a começarem com verduras e legumes, porque o leite materno, a fórmula infantil, eles são um pouquinho mais, com sabor mais adocicados. Então, se a gente começar com verduras, um sabor um pouquinho mais amargo, nós já vamos estimular as papilas gustativas do bebê com outros sabores. Para daí fazer essa evolução. O ideal é ficar de 1 a 2 semanas com apresentações bem simples, Bruna. Tipo, uma abóbora, uma cenoura, depois fazendo combinações, colocando... Não fazer aquela sopa cheia de coisas, Ainda não. Na primeira e na segunda semana, de maneira mais simples, e observar esse bebê, observar o intestino dele, observar como é que está a pele, se ele não está tendo nenhuma reação alérgica também. Passou tudo de maneira tranquila nessas primeiras 2 semanas, aí a gente começa a fazer as combinações dos alimentos, incluindo proteínas, carne, frango, ovo sim, tem algumas pessoas que... Clara, pode? Pode e deve. O ovo deve ser apresentado inteiro para o bebê. A gente tem um período que chama janela imunológica, Bruna, que é a partir dos 6 meses e meio, 7 meses, que é o momento ideal de apresentar essas proteínas para o bebê. Então, a gente apresenta o ovo, deu tudo certo com o ovo, a gente vai apresentar o peixe também. Alguns anos atrás, essas proteínas eram deixadas para depois de 1 ano e a gente viu que não tem benefício com isso. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente apresenta as proteínas, sim, já nesse período. Ovinho cozido, pode ser? Cozido, aí você pode começar com pequenas porções, então você fez o ovo cozido, faz 1/4, meio ovo, mistura com alguma raiz, pode ser com uma batata doce, um inhame e apresenta para o bebê. E observa ele. Um item bem importante, tudo que for apresentar para o bebê a primeira vez, oferecer sempre no horário da manhã ou até às 3 da tarde.
para se tiver alguma reação desse bebê, alguma reação alérgica, né? Que seja uma cólica mais intensa, não vai ser à noite. E a gema do ovo bem cozida? Bem cozida. Sempre por conta de riscos, né? Para evitar risco de contaminação por salmonela também. Temos mais pergunta. Agora sim, vamos dar uma olhada. Quais os benefícios do chuchu na alimentação do bebê? Porque a gente às vezes pensa que chuchu parece que não tem nada, né, dentro. O chuchu, ele é riquíssimo em nutrientes também. Então, assim como todos os legumes e verduras, a maior variedade que você puder ter, aí a variedade eu digo, não precisa colocar tudo numa única preparação. Eu faço uma sopinha com 10 tipos de verduras. Não, você pode colocar uma raiz, você pode colocar um pedaço de chuchu e uma cenoura e aí complementar com feijão, uma lentilha, uma proteína. Mas o chuchu tem muitos nutrientes, sim, tem vitamina C, tem magnésio também, então vale bem colocar o chuchu. Você falou do peixe, que o peixe pode ser oferecido ali nos 6, 7 meses, nessa janela imunológica. Mas com relação aos frutos do mar, aos demais aí que vêm do mar, como é que funciona? Esses não. Então, camarão, lula, marisco, esses só após 1 ano de idade, assim como o mel também, a gente só deixa para depois de 1 ano de idade. Não oferece nada disso antes de 1 ano. Mel não pode? Não pode, de fora. Tá vendo? Pelo risco de contaminação do botulismo e também porque a gente não usa nenhum adoçante no alimento do bebê. Então, a gente não vai usar mel, a gente não vai usar açúcar. Até os 2 anos de idade, a gente evita a adição de açúcar no alimento do bebê. Porque isso pode provocar o quê, Carol? Aquilo que a gente viu na matéria anterior, né? A questão de você estimular esse bebê a comer doces e açucarados, a gente vai ter o doce da fruta, a gente vai ter o doce do alimento natural. Quando você coloca açúcar, você já está fazendo esse bebê ter uma preferência por alimentos açucarados. Você já está mudando o paladar dele. Mudando o paladar e muito estimulando já esse pâncreas a produzir grandes quantidades de insulina e que podem levar esse bebê, na adolescência, na fase adulta, ser um pré-diabético ou um diabético. Então, hoje a gente vê vários estudos correlacionando de falhas que tiveram, né, que foram na introdução alimentar do bebê, às vezes por não ter conhecimento e que hoje refletem em problemas de saúde do adolescente e do adulto. Temos mais uma pergunta. Vamos ver quem está com a gente. Com 8 meses, pode comer feijão? A Sueli está perguntando. Sueli, pode até antes dos 8 meses. O feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, passando aquele período de apresentação que a gente falou ali 2 semanas, você já pode incluir na preparação do bebê, mas é bem importante todas essas leguminosas sempre deixar de molho. Todas, né? A lentilha também? Todas. A gente deixa de molho por no mínimo 12 horas, que aí vai ter aquela espuminha que são os fitatos, que é o que fermenta e acaba dando os gases e estufamento para o bebê. Então, deixou de molho por pelo menos 12 horas e se puder trocar essa água do demolho, é bem legal também. Maravilha. O ideal é amassar as baguinhas ou não, Carol? A evolução das texturas, Bruna, depende de qual fase que o bebê está. Então, se ele já está com o pescoço bem durinho, se ele já está, né, fazendo esse processo de mastigação, a gente vai evoluindo as texturas. Então, por segurança, né, isso a mãe vai sentir. Primeiro você amassa, depois você já vai deixando uns pedacinhos, né, um pouquinho maiores e percebe que o bebê vai aprendendo a mastigar. Maravilha. Temos mais uma pergunta. Vamos ver quem está com a gente. A Bruna. Meu bebê é prematuro, como funciona a introdução de alimentos? Sigo a idade cronológica ou a idade corrigida? Se ele estiver, Bruna, com desenvolvimento bem adequado, você pode usar eu mais indico a idade corrigida, principalmente pelo desenvolvimento do sistema gastrointestinal. Mas isso é bem conversado com o pediatra e ver como é que está o desenvolvimento do seu bebê. É bem individualizado, cada bebê é um caso. Para a gente encerrar nossa conversa, bolachinha com leite pode dar para o bebê? Não, porque aquela bolachinha aquele nome que a gente não pode dizer, amido de milho e tal. Tá cheia de açúcar. Se olhar aqueles ingredientes, ela tem farinha branca e açúcares. E aí o que o bebê vai fazer? Não vai mais querer a fruta, não vai mais querer as coisas com sabores amargos e azedos. E um item bem importante até para a gente depois de 1 ano, gente, o bebê é natural que ele diminua o apetite dele. Então, não fiquem forçando com alimentos doces simplesmente para o bebê comer. Para ver ele comer, né? Vale a pena continuar com aquela alimentação saudável, que são períodos. Eles vão ter os picos de crescimento e oscila muito mesmo o apetite deles, é natural. Tem que respeitar e também manter a
a sua frequência médica para saber se está tudo bem. Desenvolvimento, crescimento, ganho de peso. Obrigada, Carol. Obrigada também. Claro que tem um monte de dúvidas ainda, mas na próxima vez a gente tira o resto. Com Obrigada. certeza, obrigada.